Então vamos lá, vamos falar sobre a armadura de Deus. Abram aí, por favor, meus queridos, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. Pai Sibeli. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. Última lição. A gente vai falar a lição 19 e 20 nessa noite, se Deus assim permitir. Vamos tratar da armadura de Deus e seus elementos, né? São ao todo 6 elementos. Efésios capítulo 6, vamos ler do 10 ao 18. Faz mão. Você lê, Sibeli, por favor? Pega o microfone. Aí, tá aí. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas sim contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em todas as orações por todo o povo santo. Amém. Meus queridos, armadura de Deus. O que os irmãos entendem como armadura de Deus? Esse capítulo de Efésios 6, os versículos 10 ao 18 que nós lemos aí, eles são muito conhecidos no meio cristão, porque a gente usa essa referência para fazer símbolos para a igreja. Inclusive a ICC, que era a igreja que eu participava em Araxá, o símbolo era isso aqui, ó, era uma armadura, baseada em Efésios 6. Então tem muitas igrejas que a logo da igreja é o escudo, a espada, a couraça, o capacete, as botas. Mas o que é a armadura de Deus? O que os irmãos entendem como a armadura de Deus? Quero que os irmãos falem antes de eu começar a explicar. Quem quiser, pega o microfone. Um de cada vez, por favor. A armadura de Deus, né, foi aquilo que Deus concedeu aos servos para se defenderem, né, dos ataques, a couraça, né, que a palavra fala, a couraça da justiça, o calçado na preparação do Evangelho, os pés já fala, né, do caminhar no Evangelho. Então, para que você não fira os pés, tem um calçado, né, e cada um vai trazendo um detalhe. A espada fala da palavra, né, também o capacete para que a mente seja protegida, né, daquilo que o mundo tenta trazer sobre a mente para não mudar. E eu esqueci de mais algum aqui. Capacete, a espada, a couraça, né? Cinto. O cinto é a verdade, né? Isso. E a couraça para você dos dardos, né? Que na época usava flechas. Então, para que você não seja ferido, né? Do dardo do adversário, né? Das flechas. Isso. Daquilo que vem sobre a nossa vida espiritual, né? Trazendo sobre nesse sentido. Amém. Quando eu vou, eu já nem sei mais se é a minha cabeça que funciona igual a Bíblia ou se é a Bíblia que moldou minha cabeça. Eu acredito que seja a Bíblia que moldou.
Quando eu busco ler alguma coisa, entender alguma coisa que a Bíblia fala, eu tento ir lá na essência do negócio. Então eu tento buscar dentro da própria Bíblia lugares onde ela também fala de armadura. E um texto para a gente que é muito conhecido é o de Davi, quando ele vai lutar com o gigante Golias, e o Saul oferece a armadura de Saul para ele lutar. Muito bem. E Davi fala assim, não, para mim essa armadura sua não serve em mim. Então o que eu entendo disso? Que Davi, para vencer o gigante, ele foi com a sua própria armadura. E qual era a armadura dele? Era a armadura que ele tinha de pastor, a forma que ele cuidava das ovelhas foi a forma que ele foi para aquela guerra. Apesar que a guerra pedia uma vestimenta de guerra, ele foi com a vestimenta que ele se sentia melhor. Eu acho que quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, é porque essa luta, ela é diferente das lutas que nós enfrentamos aqui embaixo. Por exemplo, você quer passar no vestibular, o que você vai fazer? Você vai estudar. Você não vai pegar pedra, você não vai pegar uma funda, você vai estudar. Para aquela batalha, a armadura que você tem que usar é a armadura do entendimento. Então você vai ter que estudar, você vai ter que buscar conhecimento para poder vencer aquela batalha e ser aprovado. No mundo espiritual, você precisa se vestir das armas que Deus tem, porque a guerra que você vai lutar é diferente das que a gente luta aqui. Então, se eu fosse lutar uma luta aqui, eu iria buscar os recursos do mundo. Mas como essa luta que a gente luta não é dessa terra, mas é uma luta espiritual, então essa armadura precisa vir de Deus. Porque com o nosso próprio conhecimento, com as nossas próprias armas, com o nosso próprio treinamento, a gente não vai conseguir vencer. Então, quando a Bíblia fala sobre a armadura e ele começa a falar sobre cada etapa que aquela armadura tem, eu entendo que ele está falando são armas que nós encontramos em Deus e que nós podemos usá-las em Deus. E aí nós vamos vencer batalhas espirituais. Então aí vem o que o Luiz falou, cada uma ali significando uma coisa e cada uma dela você vai usar às vezes em situações diferentes, e se você tiver trajado de cima e embaixo, você está na bênção, não tem como você ser derrotado no mundo espiritual. O que não quer dizer que você vai ser aprovado no vestibular, porque para o vestibular é outra armadura que você tem que usar. Mas para a guerra espiritual você está preparado. A questão que eu queria chegar é exatamente o que o irmão Marcelo abordou. Antes das características da armadura, a gente tem que entender que a armadura é de Deus, não é a armadura nossa. Então, essas características aí, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, não são virtudes nossas, não é a nossa verdade, a verdade que a gente desenvolve, não é uma fé, tem a fé que as coisas vão dar certo, não é isso, até porque isso é esperança. Então não é justiça, a minha justiça tem que fazer as coisas com equilíbrio, equidade, sendo justo com as pessoas. A Bíblia fala que essa armadura é de Deus, a armadura de Deus, é dele, ele nos deu para que a gente use contra o inimigo. É o que Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, vai falar nos primeiros versículos aí. No 10 e 11 ele fala o seguinte: sejam fortes no Senhor em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. E ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos malignos. Então, veja bem, o que foi? Desenhei aí? Não, parece. Veja bem, meus queridos, um soldado, um policial, vamos falar um policial, a arma que ele usa não é dele. Se ele for exonerado ou se ele aposentar, ele tem que devolver a arma para o Estado. Um combatente numa guerra, lá na guerra da Ucrânia, quando a guerra acabar, ele vai ter que devolver toda a armadura dele, as botas, o colete, para o governo. A armadura que o soldado veste não é dele, até porque é um trem muito caro. A gente não teria capacidade de comprar os nossos armamentos para a gente enfrentar numa guerra. Da mesma maneira, para a gente conseguir vencer Satanás, que é um inimigo muito mais forte que nós, tem que ser com a armadura do alto. E isso, na verdade, é reconfortante, porque quer dizer que não depende da minha força, mas sejam fortes no Senhor, é o que fala no versículo 10 aí. E revistam com a armadura dele. Então, é necessário que os irmãos entendam isso. Não é mérito nosso, é de Deus. E Ele dá gratuitamente a todos aqueles que são filhos dele. Todos aqueles que Ele chama para a batalha. Quando nós aceitamos Jesus, nós falamos publicamente que Jesus é o nosso Senhor, quando nós fomos batizados nas águas, declarando a toda a congregação que agora a gente não vive mais por nós, mas vive para Ele, nós entramos numa guerra. A partir desse momento nós estamos numa guerra contra Satanás, contra as potestades e os principados do mal. Então, os irmãos podem não estar vendo aqui,
mas tem anjos nesse lugar. E anjos são seres assim, abismais, absurdos, assim, gigante, colossal mesmo, com várias asas, 1000 olhos, 4 tipos de faces diferentes. São seres assim que, se você visse, você ficaria apavorado, como os antigos. Todo profeta, homem de Deus, que viu um anjo, viu um ser sobrenatural, do Velho ao Novo Testamento, eles caíram como mortos no chão, apavorados. Por isso que quando o anjo aparecia para eles, o que eles falavam? O anjo falava para o profeta: não temas, porque vai aparecer um bichão desse aí que você fica apavorado de medo. Se os anjos, que são seres de luz, que são espíritos ministradores enviados para nos ajudar por Deus, são dessa maneira, imagina os demônios, os espíritos malignos. Eles são muito piores. A Bíblia não chega a descrever, como descreve alguns anjos, algumas classes de anjos, mas a gente imagina que são seres tenebrosos, medonhos, de feio mesmo, de assustador. Eu já vi experiências, casos de pessoas que viram figuras, vultos, ou até mesmo aparições físicas de seres espirituais malignos. E toda a descrição sobre isso é terrível. Eles ficam apavorados, mas nós não temos que ter medo algum, porque nós estamos revestidos pela armadura de Deus. E o Espírito Santo, que é o próprio Deus, faz morada em nós. Então, aí a gente faz valer a palavra do Senhor. Da tentação a gente foge, mas contra Satanás, a gente resiste. A gente tem que ter medo do Satanás. Ele é feio, ô bicho feio. Se o anjo tem 1000 olhos, quantos olhos tem um capeta? Não sei. 20 milhões? Mas eu tenho 2 olhos aqui espirituais, que eu estou vendo que a guerra já foi ganha na cruz. E é isso que a Bíblia fala aí, que... Doido, né, de você imaginar esse negócio da Bíblia falar que da tentação a gente tem que fugir. Porque, por exemplo, a gente é derrotado por nós mesmos, mas pelo Satanás você não pode ser derrotado. Agora, para você ver a tamanha queda que você mesmo pode se jogar. Sim. Você pode se derrotar, mas o diabo não tem força para te derrotar, a não ser que você dê a oportunidade. É incrível esse negócio. Você pode se opor ao diabo, porque a gente acha que é mais difícil, mas às vezes você não consegue vencer você mesmo, né? É difícil imaginar isso. Que você é mais forte que o diabo contra você mesmo, no raciocínio. Teve a história de Balaão. Quem conhece a história de Balaão? O rei cananeu, Baraque, ele pediu para Balaão profetizar contra Israel. Porque era um povo que ele sabia que estava na iminência de invadir suas terras e tomar para eles. E aí Balaão, ele não conseguia profetizar contra Israel, porque Deus não permitia. Isso é uma história muito engraçada, assim, muito interessante. Porque alguns personagens na Bíblia, que a Bíblia não narra, mas que eles conheciam a Deus. Balaão era um, porque ele era chamado profeta de Deus. Melquisedeque era outro, era um cara fora da linhagem de Abraão, mas que conhecia Deus. Isso eu acho muito interessante. Então Balaão, que era um profeta de Deus, ele não conseguiu profetizar contra Israel, porque Deus falou: não, esse é meu povo, você não vai fazer isso. E aí Balaão, por amor ao dinheiro, ele deu um conselho a esse rei maligno. Falou: eu não posso fazer nada contra eles, eu não posso tocar neles, porque tem um muro de fogo ao redor deles, que é o próprio Senhor. Eu não posso fazer nada, nenhum espírito maligno, nada pode tocar neles. Mas faça o seguinte: envie mulheres, prostitutas, para que o povo, os homens, caiam em pecado. E aí sim, o próprio Deus estará contra eles. Meus queridos, o único jeito de você perder essa guerra é se você trair o Senhor e ficar contra Ele. Porque o único lado derrotado nessa guerra espiritual é aqueles que ficarão contra o Senhor. Porque com o sopro de sua boca, Ele matará o inimigo. A grande batalha não vai ser nem o Senhor que vai lutar, Ele vai mandar Miguel, um anjo, para derrotar todos os outros anjos malignos, né? Então, você quer ganhar a guerra? Eu te garanto, nós vamos ganhar. Billy Graham falava isso aí. Eu li a última página, a gente já ganhou. A gente já ganhou. Somente permaneçam firmes. É o que ele vai falar a partir do versículo 14. Assim, mantenham sua posição. Por isso que é uma guerra de contra-ataque, porque a gente já está ganhando. O inimigo está perdendo e está indo contra nós. A guerra foi ganha lá na cruz. Na Segunda Guerra Mundial teve o dia D. O dia D era contra as tropas aliadas, invadiram Normandia. E a partir daquele dia foi considerada a derrota do nazismo, derrota do eixo, né? Porque foi ali que as tropas perderam o seu ponto mais central da batalha. Então, a partir dali, era questão de tempo até eles perderem, e foi o que de fato aconteceu. Meses depois, a guerra, Hitler se matou e a guerra tinha acabado.
Mas ali foi o começo do fim. Então, por isso que eles dizem que foi o dia D da guerra. Mas, de fato, o dia V, que foi o dia da vitória, foi no dia que Hitler se matou. Foi a mesma coisa com Jesus na cruz. A gente ganhou a guerra, o dia D foi lá na cruz. Mas o dia da vitória, de fato, vai ser quando ele voltar. Vai ser o dia V, na volta dele. Então, a guerra já está ganha. A gente só tem que resistir. É continuar avançando, até a gente chegar ao palácio do Satanás, né, do Hitler. Conhecedor da palavra, você sabe o que vem, né? O adversário, até mesmo, ele vai fazer muitos sinais, só que Jesus, ele não desce, e o mundo vai ser enganado, porque, na verdade, o que a palavra fala, né? Não vá. Se ouvires falar, não vá. Por quê? Ele vai fazer sinais e prodígios. Então, a gente tem que aguardar na palavra, porque Jesus, ele não desce. E quando você vai ver a obra dele, ele tenta fazer o mais parecido com aquilo que é de Deus, né? É o joio, mas é em tudo. Por isso que chama anticristo. Justamente. Isso aí que eu vou comentar não é mérito meu, não. O pastor Cláudio Duarte falou um dia um negócio que eu achei muito legal, que na carta de Pedro ele fala que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, né? Então você falou que a nossa vitória ela já estava decretada antes mesmo do homem ser criado, antes mesmo da queda, né? Que a pessoa fala, sabe que Deus foi pego de surpresa quando o homem pecou? Foi antes mesmo do homem ser criado. Antes de Deus falar haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Antes de haja luz já tinha um haja cruz, porque a nossa vitória já estava decretada antes da fundação do mundo. Isso aí. E como a gente está falando aqui, é uma batalha ganha, mas a gente tem que resistir nesse campo de batalha. Então, por isso é necessário nós vestirmos toda a armadura que Deus nos disponibilizou. Senão, meu querido, você vai cair no campo de batalha. Você vai estar desprotegido e aí Satanás vai conseguir te atacar. Se você tiver vestido, já ganhamos. Se você não tiver vestido, já perdeu. Por isso que é tão importante, e é uma lição, talvez seja, por isso que seja a última lição do CNC, curso Nova Criatura, é uma lição elementar para a vida do cristão, vestir a armadura de Deus para que você resista no campo de batalha. Porque a batalha é espiritual. Como o inimigo é espiritual, a batalha também é espiritual. E qual é o campo de batalha? Qual é o campo de batalha? Oração. Essa guerra é através da oração. A gente não vai ir no soco com o Satanás, ele não vai materializar aqui, não é isso. É na oração que a gente ganha essa batalha. Tanto é que sexta agora a gente vai lá fazer uma oração no monte. Tanto é que sábado, todo sábado tem oração aqui dos jovens. Eu convido os irmãos a participarem, poucos estão vindo. A nossa batalha, o nosso campo de batalha é a oração. Se você não ora, você não está guerreando. Imagina você lá na tenda, de boa, pode ser até vestido de armadura, mas na tenda tomando um cafezinho, enquanto está acontecendo a batalha ali. O que é um soldado? O que é esse soldado? Que característica a gente dá para esse soldado? Eu dou uma, covarde. Covarde. Os outros estão no campo de batalha e você está ali tomando cafezinho, é um soldado covarde. Então, se vista e vá para a guerra. O marido da Batseba lá, ele nem aceitou entrar para a casa dele, porque ele falou que ele não podia dormir em casa enquanto o povo estava guerreando. Nem o marido da Batseba não aceitou dormir em casa enquanto o povo estava guerreando, né? E a gente vai querer ficar na brisa. É o que ele acaba, a conclusão de tudo que a gente lê, no versículo 18, ele fala sobre isso. Ó. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Por quê? Porque a batalha, a guerra é a oração. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então a guerra é oração. Orem, orem sem cessar o tempo todo, orem. Então vamos lá. Vamos falar sobre as 6 peças da armadura. É importante a gente tentar entender o que é cada uma dessas peças e para que a gente usa contra Satanás. O motivo pelo qual o Senhor nos deu. A partir do versículo 14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Meus queridos, o que é o cinto da verdade? Esse é difícil, viu? Esse é difícil. O que é o cinto da verdade? Alguém consegue explicar? Pode falar.
Pode chutar, gente. Pode falar, dá o microfone para ele. Rapaz, ele acertou. Uma coisa que eu fiquei assim pensando bastante, tentando interpretar, não só eu, mas muitos estudiosos da palavra têm dificuldade para interpretar isso, porque no final aí ele vai falar de outra coisa, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas a palavra é a verdade. João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas ele está falando que o cinto também é a verdade? Parece uma incongruência, né? Isso, parece uma incongruência, mas na verdade não é, porque um é uma arma de ataque, outro é uma arma, um objeto pessoal. Olha o cinto aqui. O cinto ele é a base de toda a armadura. Ele não é para ataque, ele é acessório. É o cinto que guarda a espada, é o cinto que guarda a couraça, é o cinto que segura tudo. É o cinto que segura tudo. Ele é a base de todo o equipamento. Não. A referência de Paulo é a armadura romana. Essa aqui é a armadura romana. Escudo quadrado, essa sainha esquisita aí, a couraça, o capacete, a espada. Essa é a armadura que ele está representando. Mas é que o cinto segurava toda a armadura, que ficava em toda parte. Era um vestido grande, ó, com a couraça, a saia que pegava em todo o lombo, toda a parte do corpo. O cinto, ele é para segurar todas as outras armaduras. Ele é um equipamento para você. Diferente da espada, que a gente vai falar, que é um equipamento de ataque, esse cinto da verdade é uma verdade para você. Você tem que estar firme nas verdades do Senhor, que Ele falou e diz respeito a você, a sua vida. As promessas de Deus. E quando a gente lê Efésios, essa teoria é reforçada de uma melhor maneira. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, me dá base para acreditar nisso. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. O cinto da verdade é a renovação do homem, e a renovação vem pela santidade, que é através dos mandamentos que são obedecidos pela verdade. Os irmãos conseguiram compreender? Então o cinto é como se fosse a santidade. É você tomar posse da verdade como essência, a aletheia do grego. Eu pesquisei no grego essa palavra, que é a mesma palavra para a verdade que Jesus diz em João 17, santifica-os, na verdade a tua palavra é verdade, mas uma verdade para você, para que te santifique, você mortifique o velho homem e assuma um novo homem. Então esse cinto que segura todo o equipamento é a verdade que você toma para si em obediência e em santidade ao Senhor. Esse tipo de verdade. Os irmãos conseguiram compreender? Se eu entendi o que você falou, o cinto é a base de tudo. Então, se você não estiver firmado no que você está falando, não adianta você ter o resto. Se você não tiver o cinto, tudo despenca. Tudo despenca. Não vai ter o colete, a couraça, você não vai ter onde guardar a espada, não vai ter onde se vestir. Então, a verdade que você toma posse para você, a mortificação do velho homem, a santidade que você, a partir do momento que aceitou Jesus, começa a empregar na sua vida, ela é a base para você conseguir vestir as outras peças da armadura do Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. E a armadura é de Deus. Como que eu vou pegar algo que é meu, se eu não me chego até Ele? Então, santifiquem-se. Temam o Senhor, creiam na verdade. Então, só para os irmãos entenderem, Matthew Henry, que é um pregador do século XVIII, ele falava que essa verdade era uma sinceridade, era uma verdade pessoal, uma verdade que o Senhor nos entregou. E Augustus Nicodemos crê que essa verdade aí é a aletheia mesmo, a verdade de maneira geral. Eu juntei as duas teorias aí, e eu creio, baseado em Efésios 4, 22 a 24, que é essa verdade pessoal de santificação. É o que a Bíblia nos dá a base para afirmar.
para mim no seguinte: a pessoa às vezes pensa assim, eu sou um obreiro que maneja bem a espada, então eu vou para a batalha contra o inimigo e eu vou vencer o inimigo. Mas se você não tiver em santificação, o primeiro dado inflamado te derruba. O cara está em adultério, fala, vou vencer o inimigo, aí o diabo fala na sua casa, você está traindo sua mulher, você sai correndo. Desmoralizou você na frente da sua igreja inteira. Não sei o que, você é um ladrão, você roubou naquele dia, não sei o que, pronto, se você não tiver em santificação, Isso. você não aguenta. A santidade te gera autoridade. Santidade te gera autoridade. Eu vou ler de novo o versículo para os irmãos, talvez os irmãos não prestarem atenção. Efésios 4, do 22 ao 24, presta atenção. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então há dois tipos de verdades: a verdade pessoal que te santifica e a verdade que é de ataque. Então é assim que eu interpreto esse cinto da verdade, que é diferente da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tem uma questão interessante, desculpa, eu estou te atrapalhando, o estudo não está seguindo. Mas, por exemplo, tem pecados que você comete no velho homem, e aí você se converteu. O diabo não pode jogar na sua cara, porque em 1900 não sei quanto você roubou não sei quem. Foi aquilo, você era o velho homem. Agora não, agora você morreu o velho homem, você é um novo homem, agora você se revestiu da armadura. Então a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas são passadas, nem Deus se lembra daquilo mais, então o adversário não pode lançar aquilo na sua cara. Eu lembro um dia uma pessoa falando assim, eu não consigo ir para a igreja porque eu tenho um pecado assim insensado que há muito tempo atrás eu fiz e eu estou com aquilo na minha consciência. A pessoa falou, mas peraí, se você nasceu de novo, irmão, aquilo lá já foi. Deus perdoou o homicídio, Deus perdoou tudo, você vai ficar se martirizando por causa daquilo? Na verdade, isso aí é a próxima peça. Isso. É a couraça da justiça. É isso que é a couraça da justiça. O que é justiça na palavra de Deus? Vamos ler o versículo, né? A gente até leu, mas vamos ler de novo. Mantenham-se sua posição, colocando o sim da verdade, e é couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? O que é justiça na palavra de Deus? Quando fala que Deus é justo, por que ele é justo? Porque ele tem equidade, ele trata as pessoas imparcialmente, sem diferenciar pobre, rico, grande, pequeno. É por isso que Deus é justo? O que os irmãos acham que é a justiça de Deus? Então, isso. 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 Vou explicar. Deus, ele trata as pessoas conforme a verdade. Ele não vai pender por um lado só porque, sei lá, é mais bonitinho, é pobre. No livro de Provérbios fala sobre isso. Não beneficia o pobre porque ele é pobre. Aquele que rouba para se alimentar, tem misericórdia dele, mas ele tem que pagar 7 vezes tanto que ele pegou. Então, a justiça de Deus é plenamente justa, é plenamente equilibrada, é sem pender a nenhum tipo de lado. E Deus, quando Ele fala, Ele cumpre, Ele não volta atrás. Quando Ele diz que todo pecado é digno de morte, Ele falou isso lá para Adão, no dia que vocês comerem dessa fruta aí, certamente morrerá. Era o primeiro pecado. Todo pecado a partir daí era digno de morte, afastamento completo do homem em relação a Deus. A justiça de Deus se revela na sua integridade, e a maneira e a justiça, ela sempre está atrelada à misericórdia, porque quando Jesus morreu na cruz, ele se fez justiça em nosso lugar. Jesus falou assim, Deus falou assim, que todo aquele que pecar é digno de morte, Jesus morreu para que a gente não morresse.
Então a justiça manifesta de Deus acima de todas as outras maneiras que Deus pode ser justo é o sacrifício de Jesus na cruz. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a couraça da justiça é tomar posse do sacrifício que Jesus pagou em meu e seu lugar. Ele se fez justiça em meu e seu lugar. Nós deveríamos perecer naquele madeiro, mas o Senhor se entregou por amor de nós. Então aí entra o que o irmão Marcelo falou, é tomar posse da graça que o Senhor nos revelou. A couraça protege o coração. Satanás vai tentar jogar setas no seu coração, falando, você não merece, você pecou, você fez isso, você falou isso, você pensou isso, você não merece. Revista-se da couraça, do escudo, couraça é isso aqui, ó, do escudo que protege o seu coração, da justiça de Deus. É verdade, eu não mereço, eu mereço o inferno, mas Jesus merece. E quando Ele morreu por mim. Deus agora não olha mais para mim, para os meus pecados, mas quando Ele me vê, Ele vê Jesus, porque o sacrifício dele substitui a minha vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a couraça da justiça, é tomar posse do sacrifício de Jesus na cruz. Então, primeira coisa é o cinto da verdade, mandamento, crer no mandamento e viver o mandamento do Senhor em santidade, tomar posse das verdades que Ele nos ofereceu. Segundo, couraça da justiça, proteja o coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então guarde o seu coração com a justiça de Deus, não permita que Satanás toque, não permita que Satanás te acuse. Contra-ataque ele, a gente vai ver como mais tarde, daqui a pouquinho, com a espada do Espírito. Amém? Os irmãos estão entendendo? O próximo ponto, pode falar. Que a Bíblia fala que, Jesus mesmo fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu sei que você sabe disso, mas às vezes é bom a gente mencionar também que a justiça de Deus, mediante a graça, ela vai até um certo período, mas quando acabar o tempo da graça, começa a justiça mesmo de Deus. A Bíblia no Apocalipse vai falar sobre o cálice da ira. Então a justiça dele permanece, nós estamos vivendo o tempo da graça. Agora, quando a graça acabar, a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando os servos de Deus, né, os que viveram na graça e aceitaram essa graça, começarem a ver a justiça de Deus acontecer, Deus trazendo julgamento à terra, nós vamos ficar saciados. E a verdade é que, por enquanto, a gente passa muita fome de justiça, né? A gente olha na TV, quanta injustiça, né? A própria Bíblia fala, até quando eu vou gritar injustiça, injustiça, e tu não me ouvirás, né? Acho que é Abacuque que fala. Não é? Então, até quando você vai ficar gritando e isso não acontece? Vai chegar um momento que a gente vai ser saciado, né? É porque eu estou falando da visão da armadura de Deus que é dada a nós. Isso. Justiça para nós, filhos de Deus, é a misericórdia de Jesus na cruz. Justiça para o ímpio é a vingança do nosso Deus. Essa é a diferença. Para nós é misericórdia, para eles é vingança. Essa é a diferença da justiça de Deus. Então, terceiro ponto é o calçado da paz, das boas novas. Tem um versículo muito interessante no Velho Testamento, que é Isaías 52, versículo 7, fala o seguinte: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Quando Paulo escreveu isso, claramente ele está fazendo uma referência a Isaías 52, versículo 7, porque isso que ele falou aqui, ele chamou os calçados da paz, das boas novas, conforme o profeta Isaías proclamou. Então, o que são esses calçados? De fato, é cumprir o ide do Senhor, anunciar o evangelho a toda criatura. Pensa o seguinte, nós estamos numa guerra contra Satanás, o espírito maligno. O cinto é para a gente se fortalecer em santidade, para conseguir ter todos os equipamentos certinhos para ir para a batalha. A couraça é para se defender, não deixar nada ir no nosso peito. Agora, o que são as sandálias das boas novas? É você avançar. E o que é pregar as boas novas, se não tirar combatentes do inimigo e trazer para o seu campo de batalha? Os irmãos compreendem isso? Porque quando nós anunciamos a graça do Senhor, boas novas, o que são as boas novas? Falar do evangelho. Falar da salvação de Jesus Cristo, do amor dele, da graça dele.
quando a gente faz isso, nós convertemos os soldados humanos, físicos do inimigo, que o inimigo usa, pode usar contra nós, para vir a nosso favor e termos mais soldados para usar a armadura de Deus e avançar. Por isso que é os pés. Os irmãos compreenderam? O que são esses calçados da paz, das boas novas? Os irmãos entenderam? Que a gente, por que chama paz? Porque estávamos em guerra. Quando a gente usa as boas novas, teremos paz com eles e a gente avança contra o inimigo. Cara, você vai ter que tirar o microfone da minha mão, tá? Tem um negócio que é fantástico. Da primeira vez que eu ouvi, eu nunca mais esqueci isso. Eu achei sensacional. A Bíblia fala lá sobre os filhos da escrava e os filhos da livre. E ele fala que mais são os filhos da escrava do que o da livre. Se você for pensar, Deus tem menos filhos do que o diabo. E aí o que a Bíblia ensina? Que Deus, ele faz guerra com inteligência e o diabo faz guerra com maioria. Então tudo que vem de ensino errado vem pela maioria. Ah, tá todo mundo fazendo, então você faz também. Aí o servo de Deus, ele é sempre diferente e ele tem sempre que posicionar no lugar dele para defender o óbvio, para provar que não, eu estou certo, mas está todo mundo indo para lá, só você está indo para cá. Não, eu vou me posicionar aqui. E aí nesse raciocínio que eu estava assistindo o pastor pregar, ele falou sobre isso, que Deus faz guerra com inteligência. Deus coloca o Luiz Carlos, por exemplo, que é um advogado, para trabalhar num monte de outros advogados, se são eles honestos eu não sei, mas ele está lá e ele é o único crente ali. E ele marca território e Deus faz a guerra através dele contra uma imensidão de outros advogados. Aí tem só o Henrique e outros 3, 4 na prefeitura que tem 200. Tem lá um servo de Deus fazendo guerra com inteligência. Aí tem os vizinhos, Deus sempre faz isso, ele faz guerra com inteligência. Coloca um servo de Deus num lugar estratégico. Eu falo isso muito com a minha esposa, porque ela é enfermeira. Eu falei, cara, você está no lugar mais estratégico possível, que é quando a pessoa está na enfermidade, que ela está com o coração mais aberto. Mais aberto, então, toda vez que você vai na casa de alguém, leva a cura, mas leva uma oração também. É isso. E ele vai falar sobre isso aí, ó, no versículo 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Então, diferente dos outras armaduras que a gente leu até agora, esse tem um para quê? Para que a gente esteja sempre preparado. Em outras versões está a palavra disposto. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, Pedro fala o seguinte, que a gente deve estar sempre preparados para responder para os ímpios o motivo da nossa esperança. Então, uma coisa, você pode estar sem armadura nenhuma, pode estar descansando, mas os sapatos tem que estar no pé. Porque se o inimigo chegar falando, você tem como correr. Se estiver descalço, você não corre. Então, uma coisa que você tem que estar sempre vestido é as boas novas. Você tem que estar sempre preparado, disposto para falar do Evangelho de Cristo. Sempre, sempre. Se você tem uma oportunidade de pregar, anunciar, aconselhar, você não faz, você está pecando. O livro de Tiago fala que a omissão é pecado. Então não é só fazer algo que pode ser pecado, deixar de fazer algo que você deveria fazer também é pecado. Então estejam sempre dispostos, inteiramente preparados, como fala o versículo, para anunciar a paz das boas novas, para trazer o inimigo para o seu lado e avançar contra o verdadeiro inimigo que é Satanás. Amém? Próximo objeto aí da armadura de Deus é o escudo da fé. Esse daqui é o principal, porque num campo de batalha, se você não tiver escudo, você morre rapidinho. Com o passar dos séculos, a guerra foi evoluindo. Antigamente, era mano a mano. Então, o escudo era importante para defender do ataque de espada. Depois veio os flecheiros. Agora, ataque à distância. Se você não tiver escudo, você morre. No meio da batalha, morre e nem vê. É atingido por uma flecha e nem vê. Por isso que o escudo é tão importante. Você está sempre pronto para se defender. Depois de um tempo, veio outras armas de mais longe, com maior alcance. Então, esse escudo, sempre, a catapulta, mosquete. Obrigado, irmão. Então o soldado sem o escudo no campo de batalha morre. Morre. E veja bem, essa batalha é espiritual. Como você vai lutar? Uma luta espiritual sem fé. A fé é o que te faz entrar no mundo espiritual. Porque se você não tiver fé, você está no mundo físico, terreno. Sem o escudo, você morre. Morre. Essa é a principal ferramenta, junto com a espada do ataque, na guerra. Uma você defende, a outra você ataca. A gente vai ver ali melhor. E o que é a fé? O que é a fé? Quem sabe me responder? Isso é fácil, hein? Firme fundamento.
é o firme fundamento na... Peraí, eu não lembro o resto. Daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê, mas daquilo que... Convicção. É. Daquilo que se espera. Isso. Então, meus queridos, a fé, ela não trabalha por vista, mas no mundo espiritual. Aí, Hebreus 11, que é o que ele citou no versículo 1, no versículo 6, fala o seguinte, que sem fé, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a nossa fé não é só uma defesa contra o inimigo para crer nas promessas do Senhor e falar, inimigo é mentira, não sei o quê, mas para receber as bênçãos de Deus e agradar a Deus e ter relacionamento com Deus, porque a fé nos aproxima de Deus. Os irmãos conseguem compreender? A fé é a principal maneira, nós somos salvos pela fé, nós vivemos, o justo viverá pela fé. A fé, do começo ao fim, é a principal ferramenta do cristão. Então, busquem ter fé. E como que a gente busca ter fé? Ouvir na palavra. A fé vem por ouvir. O livro de Romanos fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a palavra está sempre interligada com as outras partes da armadura. E tem uma coisa que poucos sabem, mas deveriam saber. Romanos capítulo 14, versículo 23, fala o seguinte, na parte B, e tudo que não provém da fé é pecado. Fé não é só um poder. Se eu tiver fé, eu vou receber as bênçãos de Deus, conforme a gente leu em Hebreus 11, 6. Mas também, se você não tiver fé, você está pecando. 8 ou 80. Ou você tem fé e é abençoado, ou você não tem fé e está pecando contra Deus. Os irmãos entendem a gravidade disso. Então, quando você ajoelha e ora sem fé, você pode estar correndo o risco de estar pecando contra Deus. Pensando estar agradando a Deus, falando com Ele, mas você está sem convicção, sem esperança do invisível enquanto você ora, você pode estar pecando contra Deus. Meus queridos, se a gente parar para pensar nisso, a gente peca muito mais do que nós imaginamos. Quantas vezes a gente não ora palavras vazias, sem ter fé naquilo que a gente está proclamando? Quantas vezes a gente fala que tem fé, mas não tem coisa nenhuma? A gente está pecando contra Deus, e a gente está desprotegido contra o inimigo, a gente está sem escudo. Você tem que crer de fato, é a convicção. Fé é a certeza e a convicção, é firmeza. Você nunca vai ver um cara segurando o escudo assim, ó. Olha como era o escudo antigamente. Você tinha que segurar forte, assim, ó, firme. Você não vai ver um cara segurando o escudo assim, ó. É firme, é a convicção e a certeza, e vai avançando. Eu entendo a fé, que sai da eternidade e entra na vida. Isso. Para levar ele para lá, porque só vai para a eternidade aquilo que veio da eternidade. Que veio da eternidade, então, é a armadura de Deus. A fé que o homem professa, muitas vezes é a fé dele ali, dele achar, é o pensamento positivo. Que ele esperança, o nome disso é esperança. Mas a fé genuína, sim, é a que sai da eternidade para te levar para a eternidade. Isso. É aquilo que Deus gera no seu coração. Isso aí. Tá. É o seguinte, por exemplo, você tem algum projeto, algo do tipo assim, que você vai chegar a fazer, só que você está sem fé. E aí, tipo assim, às vezes você está sem fé em algo que é normal, mas, tipo assim, ter fé, na hora que você for orar e ter fé que Deus vai agir, porque, tipo assim, porque às vezes você não está com tanta fé para aquele projeto. Mas você tem fé que Deus irá contigo e ao longo do tempo você vai ter fé. Isso chega a ser uma falta de fé e pecado? Fé vem de acordo com a palavra de Deus. Eu já expliquei isso em outras lições. Então você, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, isso é esperança. Agora, o que é fé? Deus te fala algo e a partir desse momento, aí começa a usar da fé. Então, você crê em algo e crê mais ou menos, isso não é fé, é esperança. Passa a ser fé quando tem uma promessa bíblica clara sobre isso, ou quando Deus te fala sobrenaturalmente algo. Se você passa a duvidar a partir desse momento, você está pecando, porque você está falando que Deus é mentiroso. Uai, está escrito, mas eu não sei se vai acontecer na minha vida. Você está falando que Deus é mentiroso, está escrito, é verdade, tenha fé. Deus te falou, tenha fé. Agora,
eu espero que aconteça, mas você duvida, isso não tem problema, não é pecado, porque isso é esperança. Você pode vacilar na esperança, mas na fé nunca. Nunca vacilem na fé, senão vocês vão morrer no campo de batalha. E é legal falar também que a fé ela vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza, né? Que é o que a palavra de Deus fala. Às vezes você tem uma fé pequena, que é o que você comentou. Às vezes você não tem fé para crer em tudo, mas às vezes você tem uma fé pequena para crer em pouco. Tem uma passagem, né, que o rapaz que tinha a filha doente, ele fala com Jesus, né? Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Se eu creio pouco, eu não creio o suficiente. Eu tenho um pouco de fé, mas eu preciso de mais. E com Deus às vezes, também é assim. Às vezes a nossa fé é pequena para aquilo ali, mas ela vai sendo aperfeiçoada na nossa fraqueza. À medida que você vai sendo provado naquilo e você vai sendo derrotado às vezes, ou vai sofrendo para vencer aquilo, você vai crescendo naquela fé, até que determinada luta que você já venceu, você tem fé suficiente para vencer, e tem outras que você não tem. E fé não é, meus queridos, não é sentimento, é convicção e certeza, como eu já falei aqui em outras lições. Então, pode ser que você vacile interiormente, mas continue avançando, mas continue avançando. Isso é certeza, isso é fé. Enquanto você estava falando, eu estava procurando aquela palavra de Tiago. Fala assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, que é o que você estava falando aí. Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, porque Jesus chamou ele, vem até mim, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Começou a olhar para o lado, parou, começou a afundar. Continua olhando para Jesus e avançando, meus queridos. Você pode ouvir o barulho da tempestade, mas continua olhando para Jesus e avançando. Continua avançando, porque se você parar, começar a olhar para o lado e ficar com medo, você vai afundar. E aí depois o mesmo Pedro que não teve fé para andar sobre as águas, foi o Pedro que olhou para o homem e falou: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda. Porque a fé pode evoluir, pode crescer. Ela foi como um grão de na mostarda. fraqueza. É como um grão de mostarda, começa pequeno, mas se você se deixar ser trabalhado pelo Espírito, porque a fé vem pelo Espírito, tudo vem pelo Espírito, pode crescer, pode crescer. Então, nosso trabalho é cooperar com o Espírito. E o que é cooperar com o Espírito? Avançando, continue avançando sem cessar. Não pare, não retroceda, avante. Eu gosto muito demais da conta, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, os egípcios estão vindo, e ele fala: Senhor, o que eu farei agora? Deus responde: Moisés, porque clama a mim, diga ao povo que avance. É isso, o mar estava fechado, diga ao povo que avance. E quando eles começaram a avançar, o vento veio e abriu tudo. Avante, você não está vendo o inimigo, está vendo o mar, mas avança, porque o Senhor falou que estará com você, então Ele vai estar. Você pode não saber especificamente o que Deus quer para você, Davi, mas Ele falou que estaria com você, então avança, que no meio do caminho, conforme a história de Abraão que a gente está lendo na célula, Ele vai te mostrar o caminho. Continue avançando, que no meio do caminho Ele vai falar com você. E nesse exemplo que você deu de Moisés, eu acho que não é errado a gente dizer que Deus esperava que ele já tivesse mais avançado na fé, né? Eu creio. Porque Deus pergunta a ele: por que você clama a mim? Você já sabe como é que funciona o negócio. É só você mandar abrir que vai abrir, ué. Talvez Deus já estava esperando mais dele, né? Isso. Isso. Meus queridos, não é porque quando a gente tem falta de fé, é porque nós estamos olhando demais para nós mesmos e esquecendo de olhar para Deus. A batalha é de Deus, é Ele que vai ganhar a batalha, não é você é só um soldado. A armadura é de Deus, é tudo de Deus. Não diz respeito a você, diz respeito a Deus. O Deus que criou os céus e a terra, que Ele fez tudo, pode tudo. Por que você vai duvidar? Por que você vai ter medo? A batalha está ganha, Ele está com você, Ele te conhece pelo nome. Você não é um soldado raso qualquer, Ele sabe quem é você. Soldado Davi, vem cá, meu filho, avança. Ele te conhece pelo nome. Que general conhece seu soldado? Pouquíssimos, nenhum. Nenhum conhece todo soldado, mas Jesus conhece. E Ele te ama e Ele está com você na batalha. Olha que privilégio. Próximo, capacete da salvação. O capacete da salvação, meus queridos, ele vai falar aí, no versículo 17. Use a salvação como um capacete. O que é o capacete da salvação? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, vai explicar para a gente. A Bíblia explica a Bíblia. Quando você estiver em dúvida sobre algo,
procure ler primeiro o contexto, depois procure referências desse mesmo texto, desse mesmo versículo, em outros versículos de outros livros da Bíblia. A Bíblia sempre vai explicar a Bíblia. Não procure interpretações fora da Bíblia, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Ele faz outra referência à armadura de Deus. A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, o que é esse capacete da salvação? É a esperança da salvação. Então, por que nós temos que colocar esse capacete? Porque a batalha, ela é vencida também com a esperança daquilo que há para acontecer. Nós regozijamos do dia D, o dia que Jesus venceu na cruz, mas nós lutamos sempre esperando pelo dia V, o dia da vinda dele, do juízo dele para todos os ímpios, o dia que ele vai nos recompensar. Quando a batalha é vencida, o exército inteiro é recompensado com os espólios de guerra. Nós vamos lutar essa guerra, nós estamos lutando essa guerra, nós seremos recompensados com os espólios do Senhor. Ele é um galardoador, conforme a gente leu aqui em Hebreus, galardoador daqueles que o buscam. Então, há recompensas. Lute sempre guardando a salvação com você e a salvação que virá um dia plenamente com as recompensas do nosso Senhor. Olhar sempre para o alvo, sempre para o alvo. No meio do caminho fica difícil, porque a batalha é um momento de tristeza, de dor, de choro, de sangue, de morte. Muitas vezes você vai olhar para o lado e vai ver irmãos morrendo. Quantas vezes na nossa vida espiritual a gente vê irmãos caindo da fé? A gente não vê situações terríveis, tristes, mas o que faz a gente continuar avançando é lembrar da nossa recompensa, lembrar dos nossos prêmios que estão por vir, da vitória, da bandeira sendo cravada no território do inimigo. E conforme Moisés falou, o Senhor é a minha bandeira. Isso. A salvação sempre mente. Os cristãos do início aqui, da igreja primitiva, eles viviam esperando a vinda do Senhor, da salvação plena. Então, que a gente viva clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. É o dia da salvação plena. Então, a nossa batalha tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre isso em mente. O dia da salvação, o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. A gente tem que ter essa esperança. Tem um versículo que corrobora o que você está falando, está em Romanos 12:12. Parem de se amoldar a este mundo. A importância da mente, né? Porque se a sua mente não se enche da palavra, vai se encher do mundo. Porque a mente ela não para de se moldar. Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Ou a sua mente vai ser moldada pela palavra de Deus e direcionada por Deus, no capacete da salvação, ou a nossa mente vai ser moldada pelo mundo. Tem até aquela frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Os outros falam, é bem isso. E antigamente, nas guerras, quando o inimigo queria humilhar um soldado abatido, o que ele fazia? Arrancava a cabeça. Proteja sua cabeça com o capacete da salvação. Se você tirar os olhos do prêmio da salvação do nosso Senhor, se você perder essa esperança, Satanás ele está te humilhando, ele pode te humilhar. A humilhação de Satanás é tirar do crente a esperança da salvação de Jesus Cristo. Infelizmente tem gente hoje em dia crendo no evangelho sem recompensa. Ah não, eu não sou um lixo, eu não sou nada. É verdade, vocês são um lixo, eu sou um lixo, não somos nada. Não merecemos nada, mas o Senhor é galardoador. Ele recompensa. A gente viu aqui, está na Bíblia, livro de Marcos, o próprio Senhor Jesus falando. Aquele que abandonar tudo por mim, pai, mãe, esposa, casa, território, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nesse mundo, nessa era e no porvir. Então Deus é um Deus de recompensa. Tenham esperança. Se você viver sem esperança nas recompensas que o Senhor vai nos dar, que advém da salvação, você é um derrotado. Você está na iminência de poder ser humilhado por Satanás. Ele quer arrancar sua cabeça, proteja a cabeça. E por último,
a espada do Espírito. Esse aqui eu gosto. Esse é bom. Até agora era tudo... Hã? Não, segura firme aqui, ó. Por enquanto era tudo acessórios de defesa ou acessório para guardar a defesa. Esse aqui é o primeiro e único acessório de ataque, que é a espada do Espírito. Olha só que interessante. Nenhum acessório tem essa segunda palavrinha, do Espírito. Porque a espada, ela é de Deus, obviamente, mas que é a palavra do Senhor, que são as Escrituras Sagradas, mas elas devem ser guiadas pelo Espírito. Não é uma racionalização, não são argumentos lógicos, mas são argumentos espirituais. O ataque não é humano, o ataque é espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é quando você usa a palavra para atacar Satanás espiritualmente. Está escrito. Foi assim que Jesus derrotou Satanás, Mateus capítulo 4. Ele refutou Satanás com a própria palavra, ele atacou. Satanás atacou ele com a palavra também. Ele vai fazer isso, ele faz isso. Fala, mas não está escrito isso? Não está escrito lá em Eclesiastes que Deus nos criou para ser feliz? Então seja feliz. Mas também está escrito em Eclesiastes, no último capítulo lá, que a sabedoria final é conhecer a Deus. Todo o resto não tem sentido. Então, a Bíblia completa a Bíblia. Não deixe Satanás pegar trechos, e há muitos pregadores que fazem isso hoje, que são instrumentos de Satanás. Meus queridos, eu não expliquei isso, mas do mesmo jeito, a batalha espiritual, mas Deus tem os seus exércitos físicos, que somos nós, Satanás também tem o seu exército físico, que são os inimigos da verdade. São aqueles que amaram o presente século. Nós não temos que atacá-los fisicamente, falsos irmãos, pastores, líderes, nós não temos que atacá-los fisicamente, né? Não é sair no soco com eles, mas é refutá-los, atacá-los espiritualmente. É o que Paulo nos ensinou no livro, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ele fala o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Então, meu querido, isso aqui é para atacar. Isso aqui é para você usar para você como cinto da verdade, para você se santificar, estar preparado para levar todos os equipamentos da batalha, mas isso aqui também é para atacar. É para atacar. Então, se vir alguém falar, não é bem assim, está escrito isso, refute. Está escrito. Está escrito. Avance em cima. Isso aqui é um objeto de ataque. Então, por isso, maneje bem a palavra. Como que você vai atacar? Como você vai para a guerra sem uma espada? Tem gente que está indo para a guerra sem uma espada. Não, Henrique, eu tenho o escudo da fé, eu creio no Senhor, eu tenho a couraça da justiça, eu creio no sacrifício de Jesus, eu tomo posse da justiça, eu creio nas verdades, eu estou me santificando, eu tenho as sandálias das boas novas, da paz, eu evangelizo sempre que eu posso, mas você não conhece a palavra. Como que você não vai atacar Satanás sem conhecimento da palavra pleno, sem saber refutar o engano de Satanás, sem levar cativo todo pensamento, todo argumento e toda pretensão humana, contrária à vontade do Senhor? Você vai fazer tudo mal feito. Que fé é essa que não é baseada na palavra? Porque a fé vem por ouvir palavra. Como que você vai pregar as boas novas se você não tem argumentos bíblicos? Jesus morreu. Por quê? Você sabe explicar o que é a graça do Senhor? Biblicamente? Sabe? É o mínimo, você tem que saber. Está escrito isso e isso, está escrito isso e isso. Você sabe falar isso? Dá versículos? Citar de cor. Tem uns versículos, meus queridos, você tem que decorar. Você tem que decorar. Por que o pecado entrou no mundo? História de Adão. Se decorar o sacrifício de Jesus na cruz, por que ele teve que morrer? A expiação do pecado, a propiciação. Você tem que saber disso e decorar onde está, para ter argumento. Você tem que muito importante. Alguém te pergunta assim, eu creio no meu coração, mas por que eu tenho que falar? Você tem a resposta para isso? Por que você tem que falar? Eu falo toda a célula esse versículo. Você sabe, Sibeli? Lembra? Estou te colocando no aperto, né? Acho que está em Romanos, né? Que é necessário crer com o coração e declarar com a boca, né? E confessar Você com a boca. falou na última célula também que as nossas palavras tanto nos condenam quanto nos absolvem, né? Isso aí, muito bem, muito bem. Romanos 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9, é isso aí que ela falou. Então, é necessário que a gente tenha esses argumentos prontos. Se vier, por exemplo, por que a gente tem essas aulas aqui? A gente teve uma aula que a gente fala sobre seitas e heresias. Vai vir um testemunho de Jeová para cima de você, te dando um argumento. Não, mas na Bíblia é escrito isso, olha só. Jesus não é bem o Filho de Deus, não, porque
olha só, Provérbios fala que a sabedoria estava lá quando Deus criou todas as coisas. E Jesus não é a nossa sabedoria? Então ele foi uma criação de Deus. Então ele não é Deus, ele é como se fosse um semideus, uma criatura que provém de Deus. Você sabe rebater esse argumento? Por que Jesus é Deus? Se alguém falar, o Espírito Santo não é Deus, não. Deus é Pai e o Filho. Tem os unicistas, né? Voz da Verdade, o cantor de Voz da Verdade, a banda toda é unicista. Creio só que Jesus é Deus. Deus mesmo e o Espírito Santo não é Deus, não. É só Jesus. Sabe rebater esse argumento? Sabe rebater por que a gente não guarda o sábado? Biblicamente? Os adventistas vão falar, não, tem que guardar o sábado, é lei, não sei o que. Sabe rebater isso? Colossenses capítulo 2 fala que o sábado, as festas, os rituais eram sombras do sacrifício de Jesus. Então, se encha da palavra de Deus, decore versículos, saiba onde está, para que você possa rebater os argumentos e toda a pretensão humana. Ataque. Já não resta mais sacrifício. Entendeu? Você está querendo cumprir aquilo que é lei, estava determinado. Mas Jesus, ele trouxe o quê? A graça. Isso. Pela graça foi salvo. Isso. Mas aí, por exemplo, a gente falou semana passada, né? Dos dízimos. Ah, mas os dízimos é da lei. É da lei. Não, mas a gente fala, não, mas veio antes da lei. Ué, mas a circuncisão também veio antes da lei. Eu até ensinei para os irmãos como rebater esse argumento. Agora os irmãos sabem, né? Quem veio semana passada sabe. Então, há sempre pegadinhas. O inimigo sempre vai usar pessoas para falar, não, mas veja bem, tem isso. Tem isso. Mas você vai falar, não, mas tem isso. A verdade é irrefutável, desde que você conheça ela. Uns dias para trás eu peguei uma boa, a pessoa falou comigo que servir a Deus é bacana, é importante, mas ir na igreja não tem necessidade não. Eu falei, essa foi legal. Tudo, mas você não quer a casa dele não. Você quer tudo que ele tem para te dar, mas você não quer dar nada em troca. Você quer o corpo. Você quer o venha nós, não posso eu nada. Você só quer o venha nós, o serviço você não quer não. O livro de Hebreus fala, não deixe de congregar como alguns fazem. O que eu penso é que a igreja é a única forma de congregar numa igreja, é a única forma de você devolver para Deus algo, além de você só pegar o que Ele tem para te dar. Na igreja você pode trabalhar para Ele, devolver a Ele de alguma forma, dizimando, louvando, servindo. Agora, do contrário, você só recebe. E é o que todo mundo quer, né? Eu quero ganhar tudo de Deus, mas não quero ter compromisso com Ele. Nós fomos salvos pela graça, isso não provém de Deus, é dom de Deus, mas para as boas obras. É o que está escrito lá no livro de Efésios. Então, se é salvo e não faz nada com isso, você não é salvo coisa nenhuma. As boas obras revelam se você é salvo de fato. Você não é salvo por elas, mas para elas. Meus queridos, então, amém? Os irmãos entenderam? A gente falou dos seis elementos aqui. O primeiro deles é o cinto da verdade. O segundo dele é a couraça da justiça. O terceiro é o calçado da paz, das boas novas. O quarto, na ordem que eu falei, que é o escudo da fé. O quinto, o capacete da salvação. E o sexto é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Levantem-se e vamos orar. Como eu disse no início, nem todos estavam aqui. Essa foi a última lição. O CNC acabou por enquanto. Hoje a gente fala 2 lições de uma vez, às 19 e 20, porque o pastor Marcos ele separou esses 6 elementos aí da armadura em 3 de cada lado. Eu falei tudo hoje. Então acabou o CNC. A gente vai retornar, não sei quando. Eu vou falar melhor com o pastor Dalso. Ele vai definir quando a gente vai voltar, se vai ser eu mesmo que vou começar dando as aulas. Porque no início quem começou a dar as aulas foi a Mari, depois foi a irmã Rita, eu não lembro a ordem exatamente. E aí a gente vai recomeçar e vai dar o diploma para aqueles que conseguiram concluir o mínimo, né? A cotação mínima, o quórum mínimo de presença nas aulas. E talvez, eu estava conversando com o meu pai, mas a gente ainda não decidiu, a gente faça algumas reposições de aula para quem está quase lá e não conseguiu, entendeu? Se você precisa de uma aula, 2, a gente vai tentar te dar uma ajudinha aí. Como é que é o nome? Recuperação.
Mas e para quem está muito longe de conseguir concluir, a gente vai recomeçar. E as aulas que você já fez, tá salvo ali. Eu estou dando presença ali. Mesmo quando eu esqueço, eu estou gravando, então eu vejo quem veio, coloca ali. Então você não vai perder nada e você vai conseguir o seu diploma de CNC. E quem sabe um dia vir dar aula aqui. Uhum. CMC. Uhum. O curso Maturidade Cristã é a segunda etapa, é depois do CNC. Eu ainda não discuti isso com meu pai, eu tinha até falado sobre isso com ele há um tempo atrás, só que ele falou que, isso é mais para frente, eu não voltei a discutir isso com ele, mas eu vou falar com ele e qualquer coisa dou retorno para os irmãos no WhatsApp e tal. E meu pai vai dar os avisos, talvez amanhã no Tadelo já fale sobre isso. Amém? Eu fico muito honrado, muito feliz de ter dado essas aulas, ministrado essas aulas. Eu acho que a metade das aulas, acho que a partir da lição 10 até agora, fui eu que dei, com exceção de uma outra. Quando falou sobre sexo, não fui eu, foi meu pai e tal. Fico muito grato de verdade. Eu aprendo mais, eu acho que eu aprendo mais que vocês. Quando eu paro para estudar, sentar, é um privilégio para mim. E eu sou muito grato a Deus por essa honra, que é poder servir os irmãos. Se os irmãos quiserem, conte sempre comigo, mandar mensagem, perguntar alguma coisa da Bíblia, ou aconselhamento, o que os irmãos desejarem de mim, eu sou o servo de vocês. Vamos orar então. Supremo Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Pai, que privilégio por essas 20 lições, por essas 20 aulas, que a verdade que foi proclamada em cada uma dessas lições venha abundar nos nossos corações. Nós venhamos viver, Pai, corajosamente, crendo em Ti, vivendo em Ti e proclamando sobre Ti. Senhor, nos ajude a subir a montanha, ver o Senhor, falar com o Senhor, descer a montanha e proclamar, assim diz o Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Desperta em nós a consciência da Tua graça, a consciência do Teu perdão, a consciência, Pai, do Teu favor, que nós venhamos amar o Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo o que há em nós, nós venhamos amar o próximo, que nós venhamos cumprir o ID e sermos santos como o Senhor é santo. Nos ajude a viver, Pai, a Tua palavra, nós te amamos. Muito obrigado. Teu é o reino, o louvor, a honra e a glória. E nós declaramos, Pai, que Satanás é um derrotado, que ele não tem poder nas nossas vidas, que toda semente foi plantada ao longo desses 20 lições vai dar muitos frutos nessa igreja, em toda a região de Paula Cândido, Viçosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.